E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês a como preparar os materiais para fazer desenhar a lista. Por exemplo, como cortar a seda do seu pincel de maneira correta, como limpar e afinar o seu esfuminho, como chanfrar a ponta da caneta borracha, dentre outras questões aí voltadas para o material em si. Então vamos pro vídeo? Bora nessa! Caneta borracha Tombow 2.3 mm da piteira monocircular, a mono zero, tá? Com o auxílio do estilete, vou pegar e vou cortar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco aqui assim desse jeito, ó lá, mas na diagonal, chanfrando, ó lá. Aí você vai ter uma borracha mais precisa para fazer fios de cabelo, poros de pele, etc. Deixa eu mostrar o lápis borracha como é que eu faço. Tô com dois lápis aqui de exemplo. Dois lápis já estão bem gastos já lá. Tá vendo que eles estão com a pontinha um pouquinho meio espessa, não tá tão precisa assim? Você pode fazer assim como eu fiz com a caneta borracha. Pegar um estilete, mais ou menos aqui na diagonal também, ó lá, e dar um cortezinho nela lá, dar um piquezinho. Tá vendo lá? Você vai ter uma ponta um pouquinho mais fina. Fica melhor para poder trabalhar. Você pode até modelar mais a ponta se quiser. Como é uma ponta mais firme, você pode pegar ela um pouco mais aqui, ó, e ir cortando a seu favor de forma que você consiga mais precisão. Deixa eu te mostrar aqui agora como limpar o esfuminho. Primeiramente você vai precisar de uma lixa de pé, tá? Ou uma lixa de unha, ou lixa artística dessas que você vai encontrar em lojas especializadas em materiais para desenho. Não tem importância, fica a seu critério. Ó, essa parte de cima aqui da lixa é um pouco mais rústica, então ela pode danificar um pouco o esfuminho. A parte de baixo é um pouco mais suave. Primeiramente, ó, o que você vai fazer? Não tinha como utilizar esse lado que a lixa é mais grossa, porque pode danificar o seu esfuminho. Pega sempre o lado que a lixa for mais fina. Geralmente essas lixas de pé vão ter a parte mais grossa, onde a lixa é um pouco mais rústica, e a parte onde a lixa é mais suave, mais fininha. Então você vai empunhar ali a lixa, firmar e vai girar o esfuminho. Muitas vezes acham que você vai esfregar o esfuminho assim. Eu não recomendo. Faça movimentos mais giratórios, ó, circulando o esfuminho na lixa até você conseguir limpar. Você pode também, se quiser, fazer assim, ó, para tirar aquela sujeirinha da ponta dele, bem de levinho, ó lá. E aí depois você vem, ó, fazendo um movimento mais circular, girando o esfuminho para poder tanto limpar a ponta dele, quanto também deixar ela um pouco mais fina. Esse esfuminho da Devit aqui, ele já é macio por si só, não é muito resistente. Eu já vi pessoas que apontam o esfuminho com estilete e depois lixam. Eu não gosto porque pode danificar o esfuminho, pode estragar. Então não vou te recomendar isso aqui não. Ficou melhor do que tava. Olha o outro lado como é que tá, tá vendo? Tá vendo, ó? Esse aqui é o lado que eu já limpei. A diferença que deu. Bacana, né? Deixa eu colocar aqui uma folha sulfite de baixo para não sujar a prancheta. Vou te mostrar agora como você vai fazer para apontar aí a sua borrachinha da caneta borracha elétrica. Eu vou utilizar como exemplo a minha borracha elétrica da Devit, que é essa aqui que você tá vendo, que tem aqui no canal as unboxing, primeiras impressões. Eu não fiz o review dela ainda porque eu utilizei ela pouco, para trazer para vocês aqui um feedback e observação acerca disso aí, tá bom? Primeiramente, o que você vai fazer? Muito simples. Se você tem uma borracha mais fina ou mais espessa, não tem importância, tá? É a mesma maneira de você apontar. Utilize a mesma lixa que você utilizou para apontar ali, para poder limpar o seu esfuminho, tanto pode ser com o lado mais fino quanto com o lado um pouco mais rústico, não tem importância. Se você quiser uma ponta mais rapidamente afiada, pode utilizar o lado mais rústico, ó. Muito simples também. Pegou a caneta borracha, apertou o botão para poder acionar a rotação, ó. Nesse lado mais rústico aqui eu gosto para poder afiar mais rápido a minha ponta, e do lado mais fino eu vou dar uma polida nessa borrachinha para ficar um pouco melhor, né, o aspecto. Olha lá, eu vou segurando ela tanto mais inclinada, mais deitada, quanto um pouco mais em pé para uma ponta mais alongada. E aí a ideia também que é você não puxar muito para fora a borrachinha, porque senão pode ficar um negócio meio pendendo para o lado, para o outro, né, meio irregular. Mas aqui tá de boa. Você viu que chegou num ponto legal, você já pode utilizar um lado mais fino, ou se você não tiver uma lixa mais fina, pode ir nessa lixa mais rústica mesmo, não tem importância não. Com paciência, tá? Porque você vai utilizar por bastante tempo essa ponta do jeito que ela tá aqui, até precisar afiar de novo. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem como é que ficou. Show, hein? É isso aí, bacana, dica legal, né? Quando cortar a seda do pincel? Vocês precisam entender isso primeiro. E para isso eu trouxe alguns pincéis que eu tenho aqui para desenhar a lista carvão. Explicar rapidinho aqui, tá? Por que alguns eu não corto a seda e outros eu corto. Vamos lá, ó. Você tá vendo que a seda dele tá normal, não tá uma seda cortada. Por que eu não cortei? Porque eu quero uma seda mais macia, que ela tenha aqui esse contato, né? Que ela vai ceder um pouco mais, para eu fazer tons claros, tons médios, entendeu? Até um tom de uma escala do médio pro escuro, dependendo do pó do carvão. Se for um pó de carvão mais escuro, por mais que esse pincel seja não tão firme assim, ainda vou conseguir um tom escuro. Mas não é um pincel para um tom preto absoluto, para um local assim muito intenso de sombra, tá? É um pincel que eu considero com a seda média para macia, tá? Mas não é aquela seda extremamente macia que você vai apertar no papel, ela vai ceder quase que chegar no metal do pincel. Agora, por que esses outros pincéis que eu vou mostrar aqui também eu não cortei a seda deles, ó? Porque eu utilizo eles para fazer camadas, para fazer os fundos nos tons de cinza. Cinza claro, cinza médio, meio tom de cinza, o cinza de transição do médio
para o início do escuro, mas não são pincéis que vão proporcionar um tom tão escuro assim, simplesmente por conta daquilo que eu falei. As cerdas são um pouco mais macias, tá vendo lá? Agora, esses dois pincéis aqui, vocês notam que estão com a cerda cortada lá, que já tá quase no metal, de tanto que eu utilizei. Nesse pincel em questão, eu deveria ter deixado a cerda um pouquinho maior. Eu vou te explicar como fazer isso, como perceber isso na hora de cortar a cerda, tá? Esse pincel aqui já tá com a cerda legal, tô com a cerda muito boa, que eu curto pra caramba pra trabalhar, pra um local menor, tá? Tipo, eu tô fazendo um desenho ali, quero sombrear o nariz, fazer um efeitozinho de sombra num canto. Esse pincel é legal pra isso. Esse aqui é mais um pincel pra delinear efeitos de detalhes mais finos, né? Traços e tal. Mas esse pincel aqui já não tá tão legal assim, porque a cera dele já tá muito dura. Por eu ter cortado muito curta e por já ter gastado bastante a cera dele, acaba que ela tá mais no talo aqui já lá. Então esses pincéis são para tons médios pro escuro. Eu vou pegar um pó de carvão mais escuro ou passar um lápis mais escuro no papel, depois utilizar esse pincel para manter a intensidade daquele tom preto absoluto ou daquele tom escuro, simplesmente por conta dessa cera ser mais rígida e me dar mais firmeza na construção do detalhe, entendeu? Esse pincel, ele tinha a cera bem comprida. Eu cortei a cera dele, ela ficou ainda assim bem macia, só que me dá uma certa firmeza. Eu cortei ela para ficar mais retinha. É um pincel muito bom quando, por exemplo, eu trabalhei um tom de cinza, depois eu quero fixar mais aquele tom de cinza e dar uma certa escurecida a mais. Eu utilizo esse pincel aqui, ó, muito legal, gosto muito dele. E por último, esse pincel aqui é um caso que, sim, eu já cortaria a cera dele, ó. Dá pra fazer um tom claro em região menor, bacana, só que eu já tenho pincéis que fazem isso. Pincéis que vão me entregar um tom claro a partir do tom de cinza, também do carvão, mas também do tipo de cera do pincel, entendeu? Então esse pincel aqui, tô pensando seriamente em cortar a cera dele, porque essa cera desse pincel tá cedendo demais, tá vendo lá como é que ela... Tá vendo? Muito macia, muito mole. Então, assim, dá pra sombrear tons claros. Ela para um tom claro é muito legal, então eu tô pensando se eu vou cortar ou não, tá? Mas em relação ao pincel que eu vou cortar a cera dele hoje é esse aqui, ó. Vou explicar pra vocês até onde vale a pena cortar. O que eu faço? Vocês vão conseguir perceber comigo que esse pincel tem uma ponta arredondadinha. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouquinho abaixo dessa parte redondinha aqui do pincel, tá vendo? Ó? Aqui é como se fosse o limite, tá vendo? Ó, aqui assim, ó. Tem a parte redonda da cerda e tem a parte aqui de onde eu tô com a tesoura. Então é como se fosse naquelas partes mais escuras das cerdas que eu vou estar cortando, deixando isso aqui um pouquinho mais visível, tá vendo? Ó, eu vou cortar logo de cara aqui, ó. Corto de um lado, vendo lá, vendo o que eu fiz? Ó, cortei aqui. Eu não corto tudo de uma vez não, porque é perigoso sair errado. Depois eu viro o pincel e corto do outro lado, ó. E aí eu acerto esse meiozinho que fica aqui, ó, que é normal ficar. Pega uma tesoura bem afiada para você fazer isso. Então eu tenho um pincel que ficou com a cera mais rígida, vai me dar mais firmeza para a construção do tom de cinza, só que não tá uma cera dura. Ó, ficou bem legal, ó. Dá para fazer um tom médio, um tom mais assim, próximo até do escuro, dependendo do pó de carvão que eu for utilizar. Você pode fazer assim também com a cera do pincel para poder deixar ela mais macia, assim que você corta. Espero que você tenha entendido aqui como cortar a cera do seu pincel. Eu, particularmente, não encontrava aqui no YouTube vídeos que me mostrassem na prática como cortar, por exemplo, a cera do pincel, como apontar uma ponta ali da borracha, da caneta borracha, borracha elétrica, lápis borracha, etc. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se realmente esse conteúdo aqui te ajudou, vou te convidar a deixar o seu like, tá? O seu joinha me ajuda muito, a se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, e ativar o sino para receber todas as notificações de novos vídeos, porque assim o YouTube vai te avisar quando eu postar um vídeo novo e também irá recomendar para demais pessoas que gostam aí da arte do desenhista, tá bom? Um abração, espero que você tenha curtido esse vídeo, valeu, falou e até mais!